Dicas, informações e sua dúvida sobre saúde respondida aqui na Aranãs. Plantão Médico com o Dr. Pedro Pimenta. Boa tarde a todos. Mais uma vez aqui com muito prazer para fazer o nosso programa Plantão Médico. Cada semana trazer um assunto interessante, um assunto que eu julgo importante e que é frequente no consultório, né? São situações que ocorrem no dia a dia e que, falando aqui para os nossos ouvintes, isso de certa forma leva a informação para que todos tenham como agir em determinadas situações. Nós vamos falar hoje das micoses superficiais, né? Aqueles problemas que incomodam, às vezes a pessoa vai numa piscina, todo mundo olha, tem uma mancha assim no corpo, né? E a pessoa às vezes fica até, ela mesma, né? Fica inibida socialmente para aparecer em ambientes assim, que tem outras pessoas, ambientes de uso comum, né? Então as micoses superficiais são doenças causadas por fungos, né? Micoses são doenças fúngicas e que se limitam às camadas superficiais da pele, né? Também acomete os pelos e as unhas. Então essas micoses superficiais acometem a pele, os pelos e as unhas. São transmitidas pelo contato de doentes, né? Um doente com o outro. Às vezes a pessoa empresta uma toalha para o outro, ela está com uma micose de pele, né? Ou um chinelo, ou uma coisa desse tipo, né? Do uso pessoal. Também o contato com animais, por exemplo, né? Cães, gatos, eles podem trazer essas micoses para nós humanos. E com a própria terra contaminada, às vezes a pessoa trabalha num terreno que o fungo está disseminado, né, em várias partes, inclusive na própria natureza, e se contamina com aquela terra, trazendo então um problema relacionado com uma doença já que vai se desenvolvendo na pele aos poucos até aparecer aquela alteração. Então no couro cabeludo, no cabelo, na cabeça, né, a micose provoca queda de cabelo. E é uma queda interessante porque ela é uma queda em placas, caracterizada pelas presença de raiz dos cabelos e de escamação. Então existem vários tipos de queda de cabelo. Quando o cabelo cai, por exemplo, por calvície, né, um problema genético determinado hormonalmente, né, vamos dizer, androgenético, pela testosterona, o cabelo pode cair, né, com o passar dos anos, se tem causas na família. Agora aqui, o cabelo cai de uma forma a deixar uma escama na base dele. A gente vai vendo que aquilo é uma micose. O médico vai olhando e vê. O cabelo fica pequenos fios no meio daquela área pelada, não totalmente sem pelos, né, mas um pouco de pelo, assim, difuso naquela área descamada. Então ali a gente vê que é o acometimento da micose no couro cabeludo, né? A gente chama de tinea capitis, né? Agora na pele também formam-se placas descamativas. Às vezes são placas pouco visíveis, né? Umas placas brancas que a gente chama pitirias versicolor, porque ela pode ser branca, ela pode ser um pouco avermelhada, ela pode ser um pouco mais escura, marronzada. Então a pele forma aquelas placas com a descamação, às vezes não tão evidente, mas a gente olhando com a lâmpada assim, a gente vê que tem uma descamação, né? Muitas vezes elas podem ficar avermelhadas e tem diversos tamanhos. Tem pessoas que vêm com aquele mapa na pele, né? Aquela mancha de diversos tamanhos, nas costas, na frente, assim, nos braços, né? São regiões, às vezes até na face, com essas placas descamativas que são características de micose. No pé, né, e menos frequentemente nas mãos, aparece descamação, né, maceração da pele nos espaços entre os dedos. Muita gente fala, estou com frieira, né? Frieira é uma micose. Então tem aquele macerado entre os dedos, né? Fica aquela coisa mole, que às vezes a pessoa fala, doutor, já tratei disso, não sara, está formando uma ferida. Então vai dando aquela maceração entre os dedos dos pés, né? Mas pode dar nas mãos também, principalmente nas pessoas que mexem com muita água, né? Lavadeiras, tem também a micose entre os dedos das mãos.
isso comumente chamado de frieira, criando umas fissuras, né? Forma aquelas pequenas fissuras entre os dedos, às vezes dolorosas, né? Ficam doloridas, principalmente quando cai sabão naquela área ali, formando então as micoses interdigitais, né? A unha também pode ser acometida por micose. E quando a unha é acometida por micose, na borda livre da unha, na ponta assim, né, vai propagando e a seguir vai acometendo toda a unha. Então a área alisada torna-se um pouco opaca, turva, né, acumulando detritos córneos sobre a mesma. Então a unha vai ficando grossa e debaixo da unha fica aqueles detritos, né, que a pessoa às vezes tira e fica aquelas camadas. A micose vai entrando, começa na extremidade da unha e vai entrando, às vezes, quando não se trata, ela vai entrando até chegar na base da unha, muitas vezes deformando a própria unha, né? E às vezes precisando até de fazer uma extração da unha, uma exéres da unha, para poder sarar o processo. Quando o processo se torna crônico e já bem prolongado, né, e a pessoa não se tratou no tempo certo. A da pele também forma essas, como eu disse, essas áreas descamativas, né, descamativas e avermelhadas, como eu disse, né. Na unha a situação é da mesma forma, vai ficando descamando a unha vai criando aquela área lesada por debaixo dela, e então ela vai progressivamente sendo destruída. A unha vai sendo destruída aos poucos, né? E a micose, quando ela chega num ponto de destruição da unha, né? Evidentemente, às vezes ainda dá para tratar com remédio, mas muitas vezes pode ser necessário, como eu disse, fazer a extração da unha. Existe a chamada ptiríase versicolor, que é uma micose mais comum, né? Que nós vemos aí, aquelas manchas esbranquiçadas, às vezes avermelhadas na pele, aquelas manchas com leve descamação, são múltiplas, de formatos variáveis, manchas grandes, pequenas, né? Pode confluir e formar grandes manchas brancas, né? A pessoa fica incomodada com aquilo, esteticamente, né? Fica muito feio, né? As lesões situam-se habitualmente no pescoço, no tórax, né? No tórax, nas costas e na frente, e nas raízes dos membros superiores, é onde é mais comum. Agora, o tratamento dessas micoses é muito eficiente, né? Nós temos tratamentos à base de antimicóticos, né? E esses antimicóticos são remédios que funcionam muito bem. Lógico que a pessoa tem que ir para saber no médico para saber se pode tomar, porque de repente ela é alérgica àquele produto, ou então ela tem um problema de fígado, que a gente tem que ter um certo cuidado com o medicamento antimicótico. Às vezes as lesões são lesões bem localizadas e que não precisam de medicamento oral. Você usa um medicamento tópico só naquelas lesões ali e você consegue tratar muito bem, sem precisar de tomar remédio. Mas, evidentemente, que existem certas situações que a micose às vezes já está ampla no corpo inteiro, difundida no corpo, em várias partes, que precisa de um antimicótico. E o médico vai saber qual deles seria o mais indicado, né? Agora, certos cuidados são importantes na prevenção de micose, porque a gente pega a doença e tem pessoa que fala assim: doutor, mas eu trato essa micose, ela volta. Eu torno tratar, ela volta. O que eu vou fazer? Está sempre voltando. Então, evidentemente que a pessoa tem que parar de andar, evitar andar descalço, né? Às vezes os pisos úmidos, né? Pisos compartilhados por muitas pessoas, lugares públicos, né? Piscinas, etc, né? Não usar toalhas, ou então calçados ou roupas de outra pessoa. Não se pode dividir coisas de uso pessoal, né? Às vezes a pessoa empresta a toalha para o outro, está na sauna, não pode. Cada um tem a sua. E assim, pela mesma coisa, as manicures, alicates, né, para fazer cutícula, tem que esterilizar. Entre uma pessoa e outra, esterilizar aquele alicate para não transmitir essa micose para outra pessoa. Tesoura, lixa de unha, né? Tem que ser tudo esterilizado ou então descartável, né? Agora, quando tiver uso múltiplo, tem que ser esterilizado. Então, as micoses
são doenças simples, essas micoses superficiais são doenças simples que podem ser tratadas e o problema fica muito bem resolvido quando é tratado adequadamente. Então, sobre micose era isso que eu tinha para falar com vocês no dia de hoje. Muito boa tarde. Plantão Médico. Participe enviando sua pergunta sobre saúde através do nosso WhatsApp 33991293000.